Salve galera, para você que não me conhece, meu nome é Munir e você tá aqui no canal Berrerito Escarlate. Bom, hoje eu vou apresentar aqui para vocês um novo formato de vídeo e eu espero que vocês gostem, então fica com a vinheta, é nóis e vem pro vídeo. Bom galera, como eu tinha dito, eu vou apresentar aí esse novo formato de vídeo para vocês, que é um review de mangás, como você já deve ter visto aí no título do vídeo. Enfim, vou começar aqui por essa obra, que é Berserk. Então vão ser 40 volumes, só explicando aqui para vocês, tem 40 volumes a obra, então cada volume vai ser um vídeo. Por exemplo, nesse vídeo aqui eu vou ler Berserk, já vou começar a ler, vai ter alguns cortes. Sempre que eu ler um capítulo, eu vou voltar aqui, vou conversar com vocês a impressão, né, as impressões que eu tive. Vou mostrar para vocês o volume e aí a gente vai conversando sobre durante o percorrer aí do vídeo. Então é isso, 40 volumes, 40 vídeos. Eu espero que vocês gostem, eu tô animadíssimo, porque realmente é um conteúdo que eu gostaria de ver e eu não vejo aqui, não consigo achar, nunca vi pelo menos pessoas fazendo esse tipo de conteúdo. Mas é isso, vou lá dar uma lida. Antes de eu começar a ler, deixa eu mostrar a capa aqui pra vocês. Essa é a capa, volume 1, tá? A Panini, a editora Panini que lançou esse aqui. Esse não é do mais recente, tá? Mas é exatamente igual ao volume que tá relançando aí as reimpressões. Inclusive nessa época aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, na época era R$16,90, saudade de quando era R$16,90 apenas aí um volume. Enfim, as páginas já mudam aí, né, o tipo de impressão, não é mais aquelas páginas que ficavam amarelas antigamente. A lombadinha dele aqui, ó, todas bonitinhas. Inclusive tem um dos volumes aí que saiu com erro de impressão nessa coleção. Depois, mais pra frente eu mostro quando eu chegar na vez dele. Mas é isso, eu vou ler e já volto aqui para falar com vocês sobre o que eu achei aí do primeiro capítulo. Então a gente vai fazendo assim, capítulo por capítulo. Eu sei, já me arredondei demais aqui, então é isso, já eu volto. Bom galera, acabei de ler aqui o primeiro capítulo de Berserk. Antes de você continuar esse vídeo, se você tem menos de 18 anos, esse vídeo não é recomendado para você. Enfim, dando continuidade aqui, cara, é assim, li o primeiro capítulo do volume. Eu já li Berserk antes, e é realmente tipo muito interessante de ver esse primeiro capítulo do mangá, porque realmente o Miura não sabia o que ele ia fazer ainda com a história. E é interessante isso daí, porque a gente consegue ver, né, no primeiro capítulo algumas coisas que vão sendo construídas mais pra frente, que ele aproveitou aí, mas tem coisas que realmente assim, por exemplo, vamos lá. A história que começa aqui com o Guts, tem algumas cenas que eu não posso mostrar, tá? Porque senão meu vídeo vai ser derrubado. Mas enfim, tem algumas cenas, começa assim a história. Ele aí tá fazendo amor com uma mulher, mas aparentemente essa mulher aí é um monstro, um demônio. Então a história já começa meio estranho. Ele acaba matando esse demônio e dizendo que ele utilizou, né, essa mulher caiu aí na armadilha dele para ele conseguir matar esse demônio. Então a gente tem a apresentação do personagem logo de cara numa cena um tanto quanto diferente. Bom, mais para frente aí ele vai até uma cidade, né? O nome do nosso personagem principal é o Guts, e ele vai até um bar, eu esqueci o nome dos bares antigos, mas é um bar. E lá tem um elfo ali sofrendo um certo tipo de bullying pelos bandidos. Então tem esse elfo, esse aqui, que é o Puck. Mais pra frente aí a gente vai ver bastante a gente vai acabar se familiarizando muito com esse personagem. Enfim, e tem esses bandidos aqui causando uma arruaça nesse bar. E então o Guts chega no bar, né, para conversar com o cara e fala: sinto muito, mas eu vou ter que acabar aqui sujando o seu bar. E aí ele, sem mais nem menos, sem nenhuma conversa, ele acaba
atirando aí uma flecha na cabeça. Olha essas cenas. Essas cenas é muito legal de ver, porque é assim, são cenas realmente violentas. Então ele mata mesmo os bandidos ali do bar. Então começa a ter uma comoção, os bandidos restantes começam a ir para cima dele. E então ele tira uma espada ali que é maior do que o próprio corpo dele e acaba aí cortando um dos bandidos ao meio com a sua espada que mais se parece aí com uma chapa de ferro. Bom, mais pra frente ele sai desse bar e o elfo segue ele e começa a contar que nessa cidade esses bandidos com quem ele se meteu, o líder desses bandidos tem um acordo ali com o senhor feudal, né, o chefe ali da região. Lembrando que isso aqui se passa numa era medieval, tá bom? Enfim, chegando lá, os soldados chega no meio da rua ali e prende ele e leva ele ali para um calabouço, onde ele passa a ser torturado. Ele acaba aí sofrendo algumas torturas, mas ele não grita de dor nem nada, até que o senhor feudal aparece lá, que é esse velhinho aqui, aparece lá para tirar uma onda ali com ele, tipo... Não, ele não vai pra tirar onda com ele, desculpa, falei besteira. Ele vai lá pra tipo falar, pelo amor de Deus, o que você fez agora por causa que você matou ali os homens do fulano de tal, que a gente ainda vai conhecer. Esses caras vão destruir toda a cidade, agora a gente tá perdido e tal. E nisso ele tá cercado de soldados. Então o Guts olha pra ele e fala, você tá querendo proteger a cidade ou proteger a sua própria pele? Tipo, pra que esses soldados aí atrás de você servem? Entendeu? Tipo, eles são estátuas. E aí ele fica puto e fala, não, pode continuar torturando esse maluco, folgado pra caralho. E o Guts aí acaba continuando lá na cela. E aí o senhor feudal resolve ir conversar com esse líder dos bandidos. Aparentemente aí ele morre de medo dos bandidos porque ele come seres humanos, ele se alimenta de seres humanos e ele não é realmente um demônio, ou um ser humano, ele é um demônio. E o Guts sabe disso, inclusive ali na hora que ele tá no cárcere ali, ele joga isso na cara do velho. Então o velho vai lá conversar com ele, o cara joga aí uma orelha na mão dele que ele tava comendo e aparece aqui, ó, o rosto dele, ele realmente não é humano. Então esse velho aí começa a pedir clemência, né? Tipo, pelo amor de Deus, não destrói a cidade, eu aumento a quantidade de sacrifício para você, o que é realmente um absurdo. E aí esse cara fala, não, dane-se, o que eu quero agora é destruir a cidade e ver a cidade em chamas. Bom, lembrando aí que o elfo Puck, ele tem um poder de cura e ele começa a curar lá o Guts nas celas. E esse momento aqui é bem interessante, porque quando ele precisa encostar, né, nos machucados, e aí vocês estão vendo aqui, essa imagem aqui, é o estigma. Ele tem essa marca aqui no pescoço, inclusive é bem importante a gente saber disso. Enfim, o Puck quando vai encostar nele ali, o Guts, ele dá uma surtada, né? Tipo, ó, pelo amor de Deus, não encosta em mim. E aí mais pra frente a gente vai saber o porquê disso. E aí igual eu falei, a primeira vez, tipo, o primeiro capítulo aqui da obra é interessante porque ele realmente não sabia o que ia fazer da obra. E a gente vai pegando aqui algumas coisas que são construídas ali mais pra frente. Mas enfim, ele ali preso, o Puck, que é o elfo, leva as chaves ali pro Guts se soltar. Eles acabam brigando. O Puck também tem o poder ali de sentir as sensações, as emoções das pessoas. E ele começa a sentir ali as emoções do Guts quando ele fala que pessoas fracas, ele não tá nem aí, pessoas fracas tipo morreriam de qualquer jeito. Ele é uma pessoa muito seca, muito amarga, tá? E quando ele fala isso, o Puck começa a sentir ali alguma mistura, uma mistura de vários sentimentos. Raiva, tristeza, ódio, tipo, enfim, só essas coisas negativas. E aí eles acabam discutindo que ele
porque o Puck fala, por que você me salvou? Ele fala, começa a rir da cara dele, fala, não salvei você. Aí ele pega e vai embora. Só que ao sair ali pela janela da cela, ele começa a ver a cidade pegando fogo. E o demônio lá aparece aí numa cena bem cruel, com uma criança ali na estaca. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, aqui em cima. Uma criança. Chega mais força. Enfim, é bem pesado, tá? Realmente não é para menores de 18 anos. E, enfim, começa então o Guts ali, ele acaba saindo da cela e se moqueando ali, se escondendo no meio de todos os cadáveres ali da cidade. Então ele começa ali uma briga com esse líder dos bandidos, saindo do meio dos cadáveres e atirando ali em alguns dos soldados nele, cenas também bem violentas. E então ele chega ali no líder e tal e começa a tirar as flechas dele. Inclusive, basta aí relembrar, o braço dele é tipo mecânico, e aí esse braço mecânico atira flechas, ele tem essa super espada e ele é cego de um olho. Enfim, começa aí a treta entre eles. Aparentemente ele começa a ganhar, né, a batalha. Então ele enche o cara de flechada e tal, ele acaba caindo aí dentro de algum estábulo, alguma coisa assim. E aí ao chegar perto ali o Guts para conferir, mas ele sabia que o cara era um monstro, né? Esse cara aí acaba se tornando a aparência, né, verdadeira dele, que é essa daqui. Ele é um demônio meio cobra e o rosto dele fica tipo dentro da boca. Geralmente em Berserk aí todos os demônios vão ter alguma coisa similar, a isso, tá? Então, beleza, eles começam a lutar, o Guts começa a levar uma surra, tanto que ele sangra bastante e tal, ele fica ali no chão e acaba se fingindo de morto. Eu digo se fingindo porque já logo na próxima cena o monstro aí tenta pegar o Guts na mão pra engolir ele. E aí ele acaba soltando essa mão que tem as flechas, acaba levantando a parte do pulso e tem um canhão instalado ali, onde ele queima o monstro por dentro na hora que ele vai comer. Enfim, ele começa ali a humilhar o cara no chão, porque o monstro não morreu. E aí eles têm um papo ali meio intelectual, tá? Tipo, meio filosófico. O cara olha ali o estigma que ele tem, e aí ele começa a sacar algumas coisas. Eu vou ter que omitir aqui algumas informações que tá no primeiro capítulo, porque justamente como o autor não sabia o que colocar no primeiro capítulo, e eu já sei o que vai acontecer lá na frente, eu não posso ficar contando muitas coisas. Tipo, essas coisas vão ser explicadas aí nos próximos capítulos e volumes. Mas enfim, ele começa ali a conversar com ele, comenta que ele vai ter, como fala, que ele é um ser humano frágil e tal. No meio da luta ele disse algumas coisas assim, e o Guts fala, bom, ser humano frágil morre com qualquer coisa, já que você é tão fodão e não morre com qualquer coisa, eu tô com pena de você, porque eu vou ter que ficar aqui te flechando pra caramba, com um certo sarcasmo e com prazer aí em fazer o monstro sentir dor. E enquanto ele queima, ele vai aí enchendo o cara de flechada, tá? Enfim, acaba o primeiro capítulo assim, ele saindo da cidade. Então, resumidamente, Guts chega na cidade, arranja uma treta com os bandidos, o pau quebra, ele vai lá, o senhor feudal vai pedir ajuda lá, ajuda não, pedir pro líder dos bandidos não destruir a cidade, não dá em nada, o cara vai e dá essa treta, o Guts vence. Resumindo é isso, vou continuar aqui pro próximo capítulo e já falo pra vocês como foi. A parada, gente, é que depois de eu ler o primeiro volume, provavelmente, quando a história realmente começar, o tipo de review vai ser outro, tá? Eu não quero ficar contando o que exatamente tem, mas sim as sensações do que eu senti, e lógico, eu vou acabar contando sim algumas coisas,
Mas eu não sei, vamos ver como que isso vai surgindo, tá? Vamos ver como que vai acontecendo. Qualquer sugestão deixa aí nos comentários. Bom, bora lá. Capítulo 2. Esse volume aqui são 3 capítulos, tá? Então já acaba. E a leitura dele é bem fácil, tá? A composição dos quadros são muito boas. Inclusive aqui no começo você vê, é legal ver o tipo do traço do Miura aqui no começo e como se torna mais pra frente. É uma evolução bem absurda. Geralmente todos os mangakas têm isso, tá? Bom, mas vamos lá. Segundo capítulo, já eu venho aí. Bom, gente, terminei aqui o segundo capítulo da obra. Bom, vamos lá. O segundo capítulo da obra, ele começa aí, o nome, né, antes de dizer, é O Estigma, tá? Então vai ser citado bastante aí o estigma que ele tem aqui no pescoço. Enfim, a imagem começa aí com ele lutando com alguns espíritos, né, à noite. E procede com a próxima página, o dia amanhecendo. O Puck, aquele elfo procurando ele aí, encontra com ele de manhã. Ele todo machucado, todo ferido. E o Puck aí meio preocupado. Ele é aquele personagem que ele é meio insistente, né? Por mais que o Guts ele seja grosso, arrogante, com ele vai estar sempre ali procurando o Guts. E o Guts ele vai continuar aí sendo sempre arrogante, brutão com ele, mas a interação deles ele chega a ser tipo algo até que engraçado, algo mais como um alívio. Não chega a ser até um alívio cômico, mas não necessariamente tem que ter esse ar, né, de cômico, mas chega a ser um alívio, porque a história toda ela é tão pesada que a presença do Puck aqui faz com que as coisas se tornem até um pouco mais leves. Mas enfim, eles começam a discutir aí, ele pede para curar as feridas do Guts de novo, e o Guts começa a ficar puto com ele, fala que não precisa tal, e fala que detesta eles, que eles parecem insetos, que tem vontade de esmagar eles. Bom, ele é bem arrogante com ele, então o Puck fica chateado pra caramba e acaba deixando o Guts ir aí nessa jornada sozinho. No meio do caminho ali já tá anoitecendo de novo, chuva tá caindo e o Guts encontra, né, uma carroça com 2 viajantes lá dentro. Um dos viajantes é um padre e uma garotinha que tem lá. E aparece também o Puck dentro dessa carroça. E aí o padre acaba oferecendo uma carona aí para eles, porque tá chovendo, tá de noite. E ele fala, olha, eu vou sozinho, eu não gosto de padre. E aí o padre, não, mas pelo menos você não vai ficar resfriado e tal. Aí o Guts olha para ele e fala, pro seu próprio bem. Espíritos malignos costumam me perseguir. O padre não dá muita atenção para isso e fala, não, sobe aí. Aí o Guts acaba entrando na carroça, acaba tendo aí uma outra interação com o Puck, que fala, não olha assim pra mim, eu tô na carroça antes de você. E ele só fica quieto, enfim, e aí eles começam a ter um papo aí, bem filosófico, porque o padre acaba conversando com ele, falando a ele, fala da espada dele, pô, não sei o que, essa espada é grande, e acaba percebendo que ele é um tipo de mercenário. Quando eles estão conversando sobre isso, o padre comenta aí que um parente dele quis ser um grande guerreiro no passado tal, e morreu há 5 anos atrás. Então ele fala, pô, o padre, né, discordando dessa vida, cita aí que talvez se ele não fosse aí pra guerra, para ser um grande guerreiro, ele poderia ter se casado, tido filhos e vivido aí uma vida feliz. Então vem aí a opinião do Guts, uma que vai refletir muito aí sobre o personagem, conforme vai passando a história. Ele diz, pô, qual é o problema disso? Ele pelo menos morreu fazendo o que ele queria, então ele deve ter morrido feliz. Bom, vai passando a noite e o Guts acaba pegando no sono. A menininha que anda junto,
ela, meu, parece ser uma menina bem simpática, tá? Ela aqui, ó. E ela acaba levando um cobertor ali pro Guts, o Guts acaba vendo e ele acaba dormindo. E no sonho dele ali, ele acaba sonhando que ele tá no meio de um beco com um olho gigante observando ele lá de cima. E do nada ele aparece pelado, sem a arma dele, só com o braço já cortado, né? E o estigma dele sangrando. Ao olhar para cima ele vê uma espécie de feto, inclusive eu deixei de citar aí que esse feto apareceu sim no primeiro capítulo, mas coisa bem rápida, enquanto ele estava na cela esse feto apareceu, e ele falou: sai de perto de mim, o que você está fazendo você aqui de novo? E aí o feto sumiu. Enfim, ele aparece aqui nesse sonho e na sequência, assim, ele aparece um bicho meio polvo na cara dele e ele acaba acordando e matando esse feto. Não, esse feto não, esse monstro meio polvo, tá? Aparece aqui, ó, nessa cena aqui, ó. Ele acaba matando. Então ele acorda e mata esse polvo, tá? Então, quando ele acorda aí, o Puck acaba acordando e se assustando com o cadáver desse monstro. E aí eles vão ali, a galera toda acorda, o estigma dele começa a sangrar e ele resolve sair da carroça. Nisso o padre fica meio assustado, o que está acontecendo? A menina também, e ele fala: os espíritos do mal estão aqui. E o padre começa então a acreditar. E aí ele desce da carroça, fica ali em modo de observação. E aí ele acaba falando aí sobre esse espírito que apareceu ali, que mexeu com o sonho dele, que é um incubo. E esse ser, ele surge ali onde tem sangue e pessoas que morreram com rancor e tristeza no coração. E aí é interessante você fazer essa relação ali com aquela conversa que teve entre o padre e ele, porque ele acaba descobrindo que ali foi um território de guerra. Então muitos ali que morreram com rancor morreram batalhando, algo que ele mesmo tinha dito, que o parente ali do padre morreu provavelmente feliz porque ele morreu fazendo o que queria. É interessante fazer essa análise. Enfim, quando ele sai da carroça, a menina, que é toda boazinha, acaba descendo da carroça também preocupada com ele. Então ele fala: meu Deus, o que você está fazendo? Volta para a carroça. Só que, muito rapidamente, lança-se essa imagem aqui. A menina sai da carroça e é perfurada aí por uma lança. Bom, na próxima página a gente começa a ver que começa a surgir aí um exército de mortos-vivos. O padre fica em choque, né? O nome dela é Colette. Então ele fica em choque, o Puck também dentro da carroça, vendo tudo aquilo. O Guts, por mais que ele diga aí que não se importa com os outros, que as pessoas fracas não merecem morrer porque elas devem proteger a própria vida, e a pessoa que não protege a própria vida não merece ela, ele se sente sim abalado, você consegue perceber isso. Então ele começa aí a destruir esse exército de morto-vivo com a sua espada aí gigantesca. Enquanto isso, que ele vai lutando aí com com o exército de esqueleto aí, de mortos-vivos, ele começa assim a destroçar, né, os ossos mesmo. As cenas de ação estão muito bem feitas, tá? De movimentação, composição de quadro tá muito boa, tá muito bem feita. Enfim, logo no começo já tem uma boa composição de quadro, a leitura é muito fácil. Enfim, enquanto ele tá ali lutando, acontece uma coisa: o Puck olha para dentro da carroça e acaba se assustando e acaba chamando o Guts no meio da luta. Guts, pelo amor de Deus, vem ver isso. E o Guts lá fora lutando com os caras: pelo amor de Deus, tô ocupado, o que foi? Quando ele olha para trás, acontece essa cena aqui, ó. Gotas, a cabeça do padre pendurando em alguma coisa, e quando você vira aí a página, a mocinha que tinha acabado de morrer ali com uma lançada, né? Ela aparentemente cortou a cabeça do padre. Cara,
ela começa aí a sair e ir na direção do Guts. E ele fica realmente, ele fica chocado. Por mais que ele se faça, né? Ah, não, eu não tô chocado. Ele fica em choque. Ele paralisa. E essa menina, que agora é um espírito que está controlando o corpo dela, vai andando na direção dele. E ele estático, só olhando aquilo, tipo, se enfurecendo, acaba levando aí uma facada na barriga aí dela. Uma facada, uma espadada, uma estocada na barriga. Só que ao mesmo tempo, depois quando ele cai em si, na mesma página, é isso aqui que acontece. Ele acaba decapitando aí a menina. Então a luta continua, o Puck começa a sentir ali as sensações, as emoções do Guts. E o Guts começa a entrar no modo Berserker e destruir tudo. Até que amanhece. Quando amanhece, o Puck tá ali em prantos, chorando. O Guts já tá todo cansado, fudido. E aí o Puck chega pra ele e fala: olha, isso não foi culpa sua. E aí o Guts começa simplesmente a dar risada. Ele começa a gargalhar e fala: sim, você tem toda razão. Meio que com uma forma de fuga. Foi pelo menos o que eu senti. E aí ele fala: você tem toda razão. E aí ele volta ali para aquele tipo de pensamento que ele tem. É como eu disse: quem paga o pato alheio não merece estar vivo. Quem não sabe defender a própria vida não tem direito a ela, ele diz. E aí ele fica aí com essa filosofia. E aí afasta um pouco aí a câmera. E aí começa a se ouvir aí a voz de diversos espíritos. Você é nosso, você pertence a nós, a sua orelha, os seus olhos, sua perna, seu coração, tudo pertence a nós. E aí a história finaliza aí com ele fechando a capa e indo embora. E o Puck olhando ali todos aqueles ossos quebrados no chão e pensando: esse é o mundo do Guts. E bom, finaliza aí o terceiro capítulo. E bom, agora a gente vai pro terceiro. E o terceiro capítulo agora começa a realmente seguir uma certa linha do tempo. Porque até então aqui o Miura, ele tava fazendo a história sem saber o caminho que ele queria, entendeu? Então ele só tava desenhando na época, ele não sabia o que ia dar, ele não sabia o que queria fazer com os personagens. Mas enfim, ele acabou... conforme vai rolando aí os próximos volumes, ele vai sabendo melhor o que ele quer. E vocês vão reparando isso aí junto comigo. Enfim, vou ler aqui o terceiro capítulo e já volto com vocês. Demorou? Já vem. Bom, acabei de ler aqui o terceiro capítulo. E bom, vamos lá. Esse capítulo é muito bom. Enfim, a história começa aí com uma moça aí aqueles negócios que prende tipo a cabeça e aí o carrasco vai tipo arranca fora. Enfim, tá numa praça pública ali. E o conde, né, da cidade, que seria ali o alto escalão, o líder dessa cidade, tá ali assistindo tudo. Enfim, o que aconteceu com essa mulher? Ela tá sendo acusada ali de heresia e o padre tá falando com o conde, tipo: conde, a gente tá aí mandando muitos hereges tipo serem mortos e tal, a gente tem que dar uma amenizada nisso e tudo, porque senão o papa vai acabar intervindo. O conde olha para ele e fala: dane-se, eu tenho que cuidar aí da minha população. E todos que são peregrinos e tal, que pode acusar aí de heresia e vai ser decapitado em praça pública. O padre ali com medo, tipo, abaixa a cabeça e não, sim senhor e tal. Aqui ó, pra vocês verem aqui, esse gordão aqui é o conde, tá? A menina ali que tá na praça pública, ela foi decapitada, a cabeça dela ali sai voando e tal. E cai no chão. Acaba que o Guts estava ali e acaba pegando o rosto dessa menina
Então ela pega ali a cabeça, né? Ele pega a cabeça, fica analisando. E aí o guarda que tá lá na frente acaba dando uma paulada numa criança que fala: pô, minha irmã. E ele fala: ó, todos os parentes e amigos de hereges também são hereges. Você quer ir pra cadeia, moleque? E aí todo mundo ali que tá assistindo fica meio acolhido. Então você vê que a cidade ali tem muito medo. Enfim, esse mesmo guarda chega perto do Guts e fala: devolve essa cabeça aí. O Guts chega e cospe na cara dele, ao estilo Guts mesmo, né? O cara fica puto, o Conde tá lá em cima, e aí o Guts joga a cabeça assim na direção do Conde. O Conde pega a cabeça e quando ele olha a cabeça dela, tá aqui a cena dele pegando a cabeça na mão, e quando ele olha a cabeça dela, tem a marca aqui do estigma. Enfim, nessa hora o Conde olha pra ele e fala: opa, esse cara tá sabendo. E aí o Guts faz uma cena que é uma das cenas mais icônicas assim de imagens em mangás. Ele pega aqui, o estigma dele começa a sangrar, ele passa o dedo e puxa, né, pro pescoço, meio que dizendo: eu vou te matar, e vai embora da frente do Conde. Então o Conde olha aquilo e fala: ah, isso é um pedido de guerra, né? O cara tá me chamando pra treta. E ele acaba aí, o Conde, esmigalhando a cabeça da decepada, né? Da menina até então aí, dita herege. Enfim, vai passando essa cena, o padrezinho ali que acompanha ele aterrorizado. E aí o Guts vai correndo ali pelas ruas, né? Pela cidade, até que vem um bando de soldados. Nisso o Puck tá junto, tá? O Puck tá sempre junto do Guts. E aí aparece uma renca de soldado, tipo, falando: ah, eu vou matar você e tal. Aí para ali na frente do Guts: se você reagir, a gente vai te matar. Então vamos lá, porque eles querem prender ele, né? Só que acontece que o Guts não tem muito papo não. Ele só vai lá e corta os malucos ao meio, com armadura e tudo, com a sua super espada. E é legal aqui que tem uma situação, quando ele faz isso, todos os caras ali do exército ficam em choque. E aí aparece essa cena aqui, né, dele segurando a espada aqui nas costas, e aí aparece escrito: ela era grande demais para ser chamada de espada. Era gigantesca, larga, pesada e muito grosseira. Parecia mais um maciço de ferro. Essa mesma composição aqui de frases, ela é dita ali no primeiro volume, quando ele aparece aí com essa espada, que ela tem um nome, mas eu ainda não vou falar pra vocês, porque a gente ainda vai chegar lá. Enfim, o pau canta, eles começam aí a lutar pra caramba, e em algum momento ele meio que fica cercado por alguns caras com arco e flecha. E aí o Puck aparece e solta uma luz em volta dele. E aí o Guts consegue sair desse cerco e começa aí a lutar, matando geral. Nisso, um cara chega por trás ali do Puck. Essa cena é legal citar, e pega ele ali, né, por trás. E antes dele ser pego, ele chega pro Guts e fala: ah, eu te salvei, hein, você tá me devendo uma. E aí o Guts simplesmente arranca a mão, né? Ele corta a mão do cara e fala: agora eu não tô te devendo mais nada. Enfim, o pau começa a cantar, surge um cara aí muito maior, provavelmente aí um dos melhores soldados do exército, com um puta martelão gigante. E aí ele pega e fala: ah, bela espada, garoto, só que vamos ver se você vai saber usar ela contra o meu martelo. E aí eles começam a lutar, o Guts só vai desviando, não faz nada demais, até que o cara chega e fala: ah, o que foi? Você não sabe usar? Não adianta nada você ter uma espada boa e não saber usar. Tipo meio que com aquele ar de superioridade, né? Então o Guts olhando ali, o cara, tipo, sabe, só analisando. O cara vem, tipo, puxa o martelo pra trás, vai bater nele, e ele tava só esperando esse momento, ele bate com a espada dele no martelo do cara e acaba estraçalhando o martelo. E aí surge aí uma cena muito boa, que acaba entrando estilhaços, né, do martelo aqui, ó, no rosto do cara, ó. Vou tocar a mão aqui na frente, peraí. Aí entra tal, ele cai, mano, o cara é humilhado. O Guts é muito forte, muito forte.
pisa na cabeça do cara, mas não chega a matar ele, chuta ele e tal. E aí ele fala, meu, isso aqui não vai ter fim, é exército que não acaba mais. Então ele acaba jogando aí umas bombas de fumaça no chão. E surge ali um homem todo encapuzado no cantinho, meio que no sótão de alguma coisa, sabe? Tipo, sabe essas janelinhas, meio que janelinha que fica perto do chão. E ele fala, vem pra cá. E aí ele olha aqui e fala, o que você tá esperando? Vem pra cá. Nisso o cara que tá no chão, ele pega e ele vai. Vai ele e o Puck junto com esse cara encapuzado. E aí o cara lá que tá cheio de estilhaço na cara fala, pelo amor de Deus, pega ele, tá pistola. O cara tá full pistola. E aí acompanhando aí esse senhor de capuz, eles vão pra esse porão, né? E aí tem um monte de coisa ali, tem tipo corpo de elfo num pote, tanto que o Puck até se assusta. Tem feto, tem um monte de coisa ali. Nisso o Guts pega e fala, ó, se te acusarem de heresia não tem nem como você negar, né? Aí o cara dá uma risadinha, né? E aí ele fala, pô, você tem alguma coisa contra o Conde? Tipo vingança e tal? Aí nisso o Guts chuta a perna, ele anda meio com uma bengala, né? Ele chuta a bengala, o velho cai, aí o Puck, pô, o que você tá fazendo? E aí ele chega perto ali, o Puck, do senhor de capuz e acaba vendo o rosto dele. O rosto dele é assim, todo desconfigurado. Até que ele chega e comenta, né, como que ele ficou daquele jeito. O Conde é um demônio também, né, é um dos apóstolos aí. Todos esses demônios que a gente vai ver, esses mais fodões, que aparentam a forma física de um humano, eles são apóstolos. E aí mais pra frente na história a gente vai descobrir o que são os apóstolos. Enfim, nisso ele conta que ele arrancou cada pedaço dele, a pele do rosto, e comeu tudo na frente dele. E aí o Guts fica olhando e fala, eu já sabia que ele era um demônio, né? Porque ele fala, ah, você não vai acreditar em mim? Ele fala, não, eu acredito, inclusive eu já sabia. Mas daquele jeito dele rude, né? Daquele jeito grosseiro dele, de cara fechada e tal. Aí nisso, esse velho aí, esse senhor de capuz, chama ele, vem cá que eu preciso te mostrar uma coisa. Porque ele quer que o Guts mate o Conde, né? E aí, ele mostra aí um altar com um objeto. Vou deixar a cena aqui pra vocês verem. E aí ele fala, tá aqui. Aí o Guts fala, isso é um berrerito. E acaba o capítulo assim. Bom, esse inclusive é o nome aí do canal, Berrerito Escarlate. E é com esse final aí de volume que a gente finaliza esse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários, curte o vídeo, compartilhe aí com quem gosta de review de mangá, etc. E bom, aguarde aí o vídeo 2, vídeo 3, 4, 5 até o 40, porque são 40 volumes, tá? Aqui, ó, essa obra inteira aqui, ó, 40 volumes de Berserk, ok? Inclusive, só para dar aqui uma curiosidade para vocês, Berserk acabou porque, infelizmente, o nosso autor, mestre Miura, acabou falecendo aí e a história não acabou sendo completada. Porém, um amigo dele que também desenha, também é mangaka e conversava muito sobre a obra com o Miura, tá dando continuidade a ela junto com a editora lá no Japão, tá? Então essa história vai ter fim, ela vai ser finalizada, só que não nas mãos dele. E esse amigo já comentou que a obra, ele só vai fazer os capítulos que ele tem certeza que o Miura faria, porque ele já sabia mais ou menos o rumo que a história estava levando. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, falou, e não se esqueça de se inscrever. Até mais, tchau.